Bom dia, amados. Vamos continuar com o nosso devocional, né? A gente está usando o livro do pastor Michel Simplício. Hoje é o 5º dia e a mensagem de hoje é sobre a bênção já foi liberada. A sua bênção já foi liberada, mas talvez ainda ela não tenha chegado até você. Entenda esse princípio, pois talvez isto esteja acontecendo na sua vida. Na Bíblia fala de Daniel, que era um homem de Deus. Ele buscava o Senhor de uma forma intensa. Ele orava 3 vezes por dia e ele por 21 dias orou. E só no final desses 21 dias ele recebeu a bênção dele, o que ele precisava, o que ele buscava. Mas durante esses 21 dias ele continuou justo, ele não fugiu dos seus princípios, ele continuou orando, ele continuou clamando a Deus. O que isso quer nos dizer, né? Às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus não nos dá no tempo que a gente quer. E muitas vezes, e na maioria das vezes, Ele não nos dá porque a gente não está pronto para receber. Às vezes, se você, por exemplo, tens um filho lá que tem 15 anos, ele te pede um carro, você vai dar o carro? Ele até pode ter perícia para dirigir, mas ele tem discernimento? É possível uma criança de 15 anos dirigir? Não é possível, não, né, perante as nossas leis aqui. E porque ele também não tem discernimento dos perigos, né? Então, não dá para um pai dar para um filho um carro quando ele tem 15 anos. A mesma coisa é com Deus com relação àquilo que a gente pede. Às vezes a gente pede alguma coisa e Deus precisa nos preparar para esse caminho, para a gente receber. Porque se a gente receber no momento que a gente pede, provavelmente a gente vai jogar fora e talvez até se machucar. Então Deus é um pai amado que se preocupa e cuida dos seus filhos, tanto quanto nós somos, acho que muito mais do que quando nós cuidamos dos nossos, né? Aqui tem outro exemplo que fala como às vezes as pessoas não entendem, né, sobre a espera, sobre a ansiedade, sobre, né, a gente poder esperar o tempo de Deus, né? A gente já espera muitas coisas. Por exemplo, você compra uma coisa na internet, tu vai lá, gostou e tu pede aquela coisa na internet. Às vezes você pede lá da China essa coisa e ela demora a chegar até você e você espera tranquilamente. Você espera, às vezes está lá dizendo que vai levar 40 dias, 50 dias para chegar algo que você comprou lá da China e você espera sem ansiedade, sabendo que você já recebeu. É exatamente igual quando a gente pede as coisas para Deus. A gente pede para Deus, às vezes a nossa bênção já foi atendida, mas ela ainda não chegou, ela está a caminho, porque a gente precisa se preparar, porque o ambiente precisa se preparar. Não tem como Deus dar grandes coisas pra gente enquanto a gente for pequeno. Então a gente precisa, às vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto trabalhar na igreja, ter meu ministério, ter um grande negócio, né, ter uma família, filhos saudáveis, filhos que sirvam à igreja. Mas a gente, para ter uma grande coisa, tudo que é grande, ela precisa de tempo e dedicação. Então Deus até vai dar, mas eu preciso mostrar que eu vou cuidar daquilo. Uma árvore, para ela se tornar grande, ela cresce dia a dia e a gente tem que dar tempo e dedicação. Ela não para de crescer nenhum dia, né? Assim é o filho, por ele ser um filho bom, um filho próspero, a gente precisa olhar para ele todos os dias e dar tempo e dedicação. Nosso negócio, nosso ministério na igreja também. Então, às vezes a nossa bênção já chegou, mas a gente não colocou a mão nela, porque a gente está se preparando. Tem coisas que Deus já lhe deu, Ele já fez, mas elas ainda não se manifestaram. A minha pergunta é, como você vai se comportar até a sua bênção chegar? E é assim que Daniel se comportou, né? A gente tem que ser como Daniel, tem que continuar firme no propósito, né? Não negociar os princípios, continuar orando. Ele continua se preparando, orando, né? Se preparando de verdade, né? Para servir e para ganhar a sua bênção. Como você pensa que Daniel se comportou durante os 21 dias? Muitas pessoas, quando oram a Deus, pensam que Ele não responde e não consegue aguardar o tempo necessário. Enfia os pés pelas mãos, se precipitando nas decisões. Deus já liberou todas as coisas sobre a sua vida. E em algumas vezes você pode ter desistido pelo simples fato de ter que esperar. E é o que a gente falou, né? E não é o nosso tempo. Esse é o maior, acho que é o maior desafio, a gente
descansar em Deus e aguardar o tempo dele, né? Conheci muitas pessoas que pensam assim: eu já orei e Deus não me respondeu. E assim, gente, às vezes Deus não responde, não é nem sim nem não, é porque espere, entendeu? Na resposta de Deus, quando ela não vem, é pra gente esperar, que Ele está preparando, porque Ele está nos preparando, né, para que a gente possa dar um upgrade. Todas as coisas que a gente passa na nossa vida é porque a gente aprende. Se a gente não aprende, a gente vai passar de novo, e aí para dar um upgrade para uma nova situação, né? Por isso você não pode desistir de falar. Você não pode desistir fácil e ir logo desanimando. A Bíblia diz que Daniel, durante os 21 dias, permaneceu orando e buscando a face de Deus. O que você tem feito antes do seu milagre chegar? Antes da materialização acontecer, Daniel ficou firme. Talvez você esteja orando por algo ou até mesmo por alguém e pensa que isso ainda não aconteceu. Mas já aconteceu, porque a Bíblia diz em Efésios 1:3 assim: que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, tudo está pronto, tudo está ao nosso alcance. A gente tem que ir buscar como? Buscar se melhorando até merecer, né? Às vezes a gente vê as pessoas, nossa, mas como que é, né? Às vezes na mesma família tem 2 filhos lá, um é extremamente próspero e o outro, né, tem dificuldades. Isso por quê? Não é porque Deus faz asepsia de pessoas. Tem que ver o que aquele que está conseguindo fez de diferente, o quanto ele se preparou, porque não é só na parte espiritual. A gente precisa se preparar como ser humano também. A gente precisa ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, um bom filho, um bom empresário. A gente precisa, né, buscar conhecimento, a gente precisa ler livros, a gente precisa ouvir coisas que edifiquem a nossa vida. A gente tem que se preparar. A gente tem que entender que, né, Deus às vezes tem todas as coisas para nos entregar, mas a gente é oco por dentro. A gente não tem repertório para falar com uma pessoa, a gente não consegue se manifestar. Então a gente precisa entender que a nossa parte tem que ser feita. A gente tem que fazer, a gente tem que estudar. Talvez, mas meu dia é cheio, talvez tu acorde 1 hora mais cedo para você fazer isso, 1 hora mais cedo para você poder se preparar para a vida, para você poder orar, para você conhecer outras coisas. A gente tem que ser conhecedor de um monte de coisas, né? Às vezes a gente é bom numa área, mas é péssimo em todas as outras áreas. Então a gente tem que entender que ser próspero é a gente poder conseguir movimentar a roda redondo. E a roda, para ela andar redondo, ela precisa, né, que todos os raios estejam parecidos, né? Então a gente precisa estar bem financeiramente, a gente precisa estar bem espiritualmente, com a família, com os filhos, com a saúde, com os amigos, com a igreja. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa roda rodar, mas isso a gente tem que ter uma preparação. Eu quero que vocês profetizem isso na vida de vocês agora. Deus está fazendo uma grande obra este ano na sua vida. Milagres extraordinários, porém, podem acontecer em sua vida nos próximos dias. Profetiza isso, pensa no que tu quer. Deus já está fazendo. Esse milagre vai acontecer. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, sim. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer governo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo fora de você. O que vai importar, o que vai fazer a diferença é o que está acontecendo dentro de você. Não perca o foco. Vai dar certo, sim. Tudo depende do que você colocou na tua cabeça. Se tá meio abatido, meio, né, caidinho, olha pro sol, vai lá fora, dá uma olhada para esse sol e se anima, porque tem muita gente que não consegue nem enxergar o sol. Então bora lá, profetiza na tua vida que um grande milagre está sendo providenciado para você. E fique firme, continue orando e mantendo a chama da fé aquecida. Jamais permita que o desânimo, as circunstâncias desfavoráveis parem a sua busca. Ontem a gente falou isso, né? Não deixa que as vozes que digam que você não pode, não fiquem dominando seu ouvido. Elas vão vir, mas você não pode escutar essas vozes. Tire, faça uma asepsia de pensamento. Quando começar a voz dizendo que não vai dar certo, que está truncado, que não, já coloca, Senhor, né? Tira essa voz de dentro de mim, não escuta essa voz, corta isso desde o início. O apóstolo Paulo em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos e não sem óculos não é fácil, desanimarmos, e não vamos nos desanimar, né? Acredite que Deus já liberou a sua bênção. Receba essa palavra profética. Não duvide que Ele, o teu Deus, já liberou o seu milagre. Mantenha-se firme, se prepare. Se prepare para as grandes coisas que irão acontecer nesse ano na sua vida. É uma decisão. Vencer é uma decisão. Perder também é uma decisão. Desistir é uma decisão. Não faça isso. Não desista, não perca, não pare. Vai à frente, se prepare, porque Deus tem grandes coisas para você. Não busque a sua bênção, seja uma bênção. Amém? Coisa linda a palavra de hoje. Hoje qual é a tarefa? A tarefa é não desistir, a tarefa é ficar firme no teu propósito, é se lembrar dele, é dizer, Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que, o que eu tenho que fazer para que eu possa servir melhor, fazer melhor, para que o Senhor me coloque no caminho que o Senhor tem. Senhor Deus, obrigada pela palavra de hoje, estou muito feliz hoje, uma feliz quinta-feira, que Deus abençoe todos vocês, amém?